Eu falo xenofobia ou eu falo xenofobia? Eu falo democracia ou eu falo democrácia? Depois de ver esse vídeo, você vai ser capaz de falar qualquer palavra em espanhol. Então fica até o final. Oi gente, meu nome é Letícia, sou professora de espanhol e aqui nesse vídeo a gente vai para além do alfabeto. Tem muita coisa legal que eu não vejo muita gente falando aqui no YouTube que eu acho importante trazer. Então vamos lá. Primeira coisa para você saber pronunciar bem as palavras em espanhol, saber o alfabeto. Sim, a gente vai para além do alfabeto aqui nesse vídeo, mas conhecer é muito importante, a gente não pode ignorar. Em menos de 2 minutos eu vou ler para vocês. Para quem já sabe, pode até pular essa parte do vídeo se quiser. Primeira coisa importante do alfabeto, as letras são femininas. Então a gente vai dizer la A, la B, la C e assim por diante. Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Primeiro ponto importante aqui, as vogais. Assim como no português, no espanhol a gente também tem 5 vogais, la A, la E, la I, la O e la U. No espanhol, a gente nunca vai abrir o som do E e do O, sim? No português, a gente fala E e E, O e O, por exemplo, e no espanhol, nunca, mesmo se a gente vê um acento na palavra. Então, por exemplo, el, que significa ele, sim, leva acento. E a gente não vai dizer el, e sim el. E com O, a mesma coisa. Já la G ou G vai ter 2 sons, e isso vai depender da vogal que vai junto. Então, se o G vai com A, O e U, a gente vai falar ga, go, gu. Já se vai com E e I, vai ser G e Ri. Então, a gente vai falar gato e vai falar girar, generalmente. La H vai ser muda, sempre, independente da posição dela na palavra. Então, tem a palavra proibir, que ela tá no meio e é muda. A gente tem, por exemplo, hada, que é fada em espanhol, e também vai ser muda. Albahaca, que é manjericão, que também vai ser muda. Tem vários exemplos aí. Zanahoria, que é cenoura, também. La J vai ter esse som de 2 R's do português. Então, a gente vai dizer ra, re, ri, ro, ru. Por exemplo, José, Juan, Jorge, lembrando do som do G. Já la N vai ter o som do dígrafo NH do português. Então, por exemplo, unha, que a gente vai escrever com la N, a gente vai dizer igual do português, unha. La R, que é uma grande dificuldade dos brasileiros na hora de pronunciar, vai ter 2 sons. E isso vai depender tanto da quantidade de R quanto da posição dele na palavra. Palavras que possuem um R no meio da palavra ou que terminam em R vai ter um som suave, que é o som do R que a gente faz no português. Por exemplo, amar, pero, esse R não é difícil pra gente. Agora, se a palavra começa com R ou se a gente tem 2 R's no meio da palavra, aí a gente vai fazer um som forte, que nada mais é que vibrar por mais tempo a língua. Então, por exemplo, perro, rápido, são palavras aí que a gente vai ter que fazer um pouco mais de força e isso é treinamento, a gente não tem como fugir disso. É um som que a gente não está acostumado a fazer e é treinar. A gente tem que fazer bastante, tanto para nossa musculatura também ficar confortável na hora de falar e não ser algo tão difícil assim. Agora a letra talvez mais polêmica do alfabeto espanhol, V. O V tem o mesmo som do B, sim? Isso é uma grande dúvida das pessoas. Tem ou não tem o mesmo som? Sim, foneticamente, o V e o B compartilham do mesmo som, do mesmo fonema. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que antes da própria Espanha ser unificada, ela era vários reinos que falavam vários idiomas. Assim como depois que ela unificou e ela colonizou a América Latina quase que inteira, aqui na América Latina também já existiam outros idiomas, outras línguas, sim, e que houve interferências. Por exemplo, no Paraguai, onde a gente tem 2 idiomas oficiais, que é o Guarani e o Espanhol, eles vão fazer esse som de V que a gente tem no português, mas é porque esse som também existe no Guarani. Outro exemplo é a Catalunha, está dentro da Espanha,
mas também faz esse som de V. Por quê? Porque no catalão também existe esse som. Outra coisa importante em relação ao som do V e do B é que os dois também possuem dois sons, um som suave e um som forte. Então, se uma palavra começa com B, como barco, eu faço barco. Agora, se o B está no meio da palavra entre duas vogais, eu vou suavizar esse som. Eu não vou fazer esse som de ba, eu vou fazer um som um pouquinho mais suave. Então, por exemplo, a palavra abogado. Abogado. O que eu fiz aqui? Eu aproximei os meus lábios, mas eu não fiz um som forte. Abogado. Outro exemplo é o nome Vinícius, que em vários lugares vão falar Vinícius, porque começa com a palavra. Agora a fruta uva, a gente vai tender a dizer uba. Uba. A gente também não faz uba. Outra letra que também possui dois sons, e isso depende da posição dele na palavra, é la X, o X. Então, se a palavra começa com X, vai ter som de S. Isso mesmo, S. E se o X está no meio da palavra, ele vai ter esse som de X. Então, por exemplo, a palavra xenofobia. Xenofobia tem som de S. Agora, examen. Examen ou exatamente, la X está no meio da palavra, então a gente vai fazer som de X. La Y ou la Y, como muitos conhecem, vai ter esse som de já, jo. A gente precisa também lembrar que os argentinos, os uruguaios, né, o que a gente vai chamar de espanhol rioplatense, eles vão fazer esse som de X do português no som do Y, então eles vão dizer show. E por último, la Z, que vai ter o som do S. Então vamos dizer zorro e sapato. Que outras coisas a gente pode tirar disso tudo que eu tô falando? A primeira é que não existe som de X no espanhol, tirando aí no caso dos argentinos e uruguaios. E outra coisa, não existe o som do Z. Não vamos dizer casa, vamos dizer caça, sapato. Tudo bem? Esse sonzinho de Z não tem. Bom, agora dois dígrafos que são muito importantes no espanhol. O CH, o CH e la doble L, sim, os dois L's. O CH a gente vai pronunciar com som de cha. Cha, che, chi, cho e chu. Então, cachorro, sim, existe essa palavra em espanhol, cachorro, e significa filhote, sim? Cachorro é perro. Agora, os dois L's, a gente vai ter vários sons para os dois L's. Eu vou destacar três aqui para vocês. O primeiro seria o som de LH. Então, vamos pegar a palavra chave em espanhol, é escrito com dois L's. Vamos dizer llave. Muita gente diz llave. Outro som para os dois L's é o mesmo som do Y. Então, a gente vai usar o som do Y, de la Y, e colocar nos dois L's. Muita gente vai dizer llave. Llave. E os argentinos e uruguaios, que são aí os mais diferentões, vão fazer na verdade a mesma coisa. Eles vão pegar o som do Y e botar nos dois L's, porém com o som do X. Então vão dizer chave, chave. Isso de pegar o som do Y e colocar nos dois L's, a gente vai chamar de yeísmo. Então muitas palavras aí você vai escutar e vai ficar com dúvida. Eu escrevo isso com Y ou com dois L's, porém não se preocupe em relação a isso, porque isso é uma confusão até para os nativos também. Antes da gente continuar esse vídeo, não esquece de dar um like. E se você quiser aprender mais espanhol aí diariamente, você também pode me seguir no Instagram, @hablaconleti. O que eu vou explicar a partir de agora nesse vídeo, quase ninguém fala aqui no YouTube, eu nunca encontrei um vídeo que falasse sobre isso no YouTube. Como que a gente sabe qual é a sílaba tônica de uma palavra? Eu falo xenofobia ou eu falo xenofobia? Eu falo democracia ou eu falo democrácia? Eu falo nível ou falo nível? Como que eu falo? O que eu vou falar aqui não é para gravar. Se você entender e aplicar, vai se tornar automático. E aí você nunca mais vai errar na hora de falar nenhuma palavra em espanhol, mesmo que você nunca tenha escutado ela antes. Isso porque o espanhol é um idioma muito fonético. Então, a forma como a gente escreve é muito parecido com a forma como a gente fala. Palavras que terminam em consoante, exceto N e S, vão ter como sílaba tônica a última sílaba. Por exemplo, todos os verbos no infinitivo. Amar, beber, comer. Também outras palavras, universidade, azul. Palavras que terminam em vogal
N e S vão ter como sílaba tônica a penúltima sílaba. Muitos verbos conjugados vão ter a penúltima sílaba como sílaba tônica. Comemos, como, bebo. Palavras como cuchara, cama, banana. Isso a gente está falando de palavras que não possuem acento algum. Agora, se você vê uma palavra com um acento, esse acento está indicando que ali é a sílaba tônica. Esse é o caso das proparoxítonas. Toda proparoxítona vai ser acentuada. Palavras como científico, lâmpada são acentuadas, são proparoxítonas. Palavras que fogem da regra que eu acabei de dizer aqui, que termina em consoante, vogal NS, elas vão ser acentuadas também. Por quê? Porque eu preciso indicar aonde está a sílaba tônica, já que aquela palavra não segue a regra. Um exemplo é a palavra árbol, que é árvore em espanhol e é masculino, vamos dizer el árbol. Bom, árbol termina em L, em consoante, então eu deveria dizer árbol, mas eu não digo árbol, eu digo árbol. Então, eu preciso acentuar o A para indicar que ali é a minha sílaba tônica. O mesmo acontece com as seguintes palavras: Paris, inglês, energia e caminhão. Agora vamos treinar o que vimos aqui. Eu vou colocar a palavra, você vai pausar o vídeo, vai tentar ler essa palavra e depois você me escuta. Depois escreve nos comentários quantas palavras você acertou, se você achou fácil, achou difícil, eu quero saber. Lembrando que tem palavras que podem ser pronunciadas de mais de uma maneira, tá, gente? Como a gente viu aqui. Então eu vou falar como eu aprendi, como eu falo, que é um espanhol mais latino-americano, sim? Eu não falei, por exemplo, do som do Z, nem do C, que com algumas vogais na Espanha vai ter um som mais diferente, porque não é um som que eu faço, sim? Então eu vou ler essas palavras como eu falo normalmente. Extranjero, chocolate, lluvia, gente, democracia, tarjeta, ciudad, sillón, jarra, perro, pero. Eu espero que você tenha acertado todas ou quase todas as palavras que eu falei aqui. E se você gostou desse vídeo, também não esquece de se inscrever no canal. Eu tenho vários outros vídeos aqui para te ajudar a falar espanhol.